todos, meu nome é Luciano, faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. E mais uma vez estamos aqui para dar continuidade no nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto no qual a gente estuda os livros da coleção Fonte Viva. Nesse nosso estudo, nós já passamos pelo livro Pão Nosso, já passamos pelo livro Fonte Viva, e hoje estamos estudando o livro Vinha de Luz, buscando sempre na leitura de um dos capítulos, né? E aí a gente tece breves comentários, sempre baseados à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho do Cristo, para buscar desses textos algumas mensagens que possam nos auxiliar na nossa caminhada diária, em busca da nossa evolução espiritual, trazendo sempre aquele estímulo para que a gente enfrente os nossos desafios, para que a gente entenda que a providência divina espera pelo nosso esforço, pelo nosso crescimento, para que a gente possa realmente construir, ajudar a construir, né, um mundo muito melhor para todos nós, né, pensando sempre que somos seres espirituais passando por uma experiência na materialidade e que o que nos é colocado à mão, o que nos é oferecido, tudo aquilo que nós temos à nossa volta, são instrumentos para nos auxiliar nessa busca do crescimento espiritual. A gente precisa sempre olhar para o Evangelho do Cristo e encontrar nele os recursos que a gente precisa para compreender aquilo que realmente nos importa, aquilo que realmente vai nos auxiliar na nossa caminhada, auxiliando a enfrentar os desafios, entendendo que o nosso esforço, os frutos, né, as sementes que são plantadas hoje, são para colher os frutos lá mais adiante. E que a gente vai colher sim tudo aquilo que a gente plantar. Sejam coisas boas, mas sejam também coisas ruins. Então que a gente possa compreender isso, sempre buscando nos melhorar dia após dia. Então vamos para a leitura do nosso capítulo de hoje, do livro Vinha de Luz, que tem como título Fermento Velho. Esse é o capítulo 64. Então vamos na nossa leitura. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, nos disse Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito, na teia das passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna, que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quando possuas forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos da recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama à vida mais nobre e mais alta. Reforcemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos do nosso Senhor Jesus. Esse texto nos fala desse fermento velho que muitas vezes nós carregamos dentro de nós, né? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. É muito interessante porque quando crianças, principalmente, a gente ficava
mesmo sem que a gente tivesse essa orientação de sermos espíritas, né? De conhecermos o espiritismo. Eu me lembro bem de quando criança, tinha muita brincadeira dos meus amigos, tentando saber o que havia sido em vidas passadas, né? Ah, eu fui rei, eu fui escravo, eu fui um índio, e por aí vai, eu fui um grande fazendeiro. E muitas vezes a gente queria que nós tivéssemos sido alguém representativo, alguém importante naquele período. E o texto nos fala que nós poderíamos até ter sido essas personalidades, mas dificilmente nós teríamos feito bom uso dessas oportunidades que nós já tivemos. Porque ainda hoje nos é falha a nossa percepção daquilo que realmente é necessário que nós façamos, né? Com a dádiva que nos foi dada, que é a nossa vida, para que a gente aproveite ao máximo esta nossa passagem, compreendendo aquilo que nos é necessário buscar, aquilo que nos é necessário aperfeiçoar, compreendendo aquilo que realmente importa, sabendo, sendo cientes de que somos seres espirituais tendo uma passagem pela materialidade. O quanto nós ainda nos apegamos com as coisas desse plano, o quanto nós ainda queremos sermos figuras representativas, construirmos patrimônio, sermos importantes dentro do ambiente em que estamos inseridos, o quanto nós ainda nos preocupamos com a nossa imagem material e nos esquecemos da nossa imagem mesmo, né? Do que aquilo que a gente carrega no nosso espírito, do que aquilo que a gente carrega das nossas qualidades morais, que é aquilo que realmente vai nos levar a crescer espiritualmente. Olhar para nós como nós olhamos para os nossos irmãos, olhar para os nossos irmãos como nós olhamos para nós, e tendo sempre Deus em primeiro lugar, né? Para que a gente possa entender que o bem que Ele quer para mim é o bem que Ele quer para todos, e que eu sou uma das ferramentas dele para construir esse mundo melhor para todos. Esse fermento novo vem plantar dentro de nós, vem colocar dentro de nós essas concepções de que a gente precisa pensar pelos ensinamentos do Cristo, de que a gente precisa agir pelos ensinamentos do Cristo. Cristo, nosso irmão, mestre e guia, veio aqui para exemplificar através da sua vida o que a gente precisa fazer para conquistar o reino dos céus. O que a gente precisa fazer, que é plantar dentro de nós esse fermento novo, para que essa massa que existe dentro de nós realmente cresça com aquilo que verdadeiramente importa. O texto nos fala, né? Quase todos nos embebedávamos no licor mentiroso da vaidade, administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. O quanto nós nos perdemos inúmeras vezes. Se a gente olhar para o passado, os conflitos em que a humanidade já se envolveu, de todas as ordens, mais recentemente ou de forma mais pregressa, o quanto nós exploramos os nossos irmãos pela escravidão, não só a escravidão que existiu no Brasil, mas a escravidão que existiu em toda a humanidade. O quanto reis se esbaldavam com os recursos que seus impérios produziam, às custas de muito sacrifício, de muito suor e de muito sangue daqueles que trabalhavam para sustentar aqueles luxos e aqueles caprichos. Nós precisamos compreender que nós precisamos hoje nos darmos as mãos para construir um mundo melhor. Isso não vai se dar da noite para o dia, isso não vai se dar num estalar de dedos, isso vai se dar através do esforço íntimo de cada um, para que aos poucos a gente vá mudando, para que a gente possa até entender e ser mais fácil para a gente assimilar essas transformações que nos são necessárias. Isso é fazer com que esse fermento novo possa produzir os frutos dentro de nós, possam fazer com que essa massa espiritual
possa se desenvolver em nosso ambiente, em nós mesmos e em todos aqueles que estão à nossa volta, para a construção desse mundo que nós tantos desejamos. É a semente divina, a centelha divina plantada dentro de nós. Nós desejamos o amor, a paz, a unidade, a compreensão. Nós precisamos disso, mas a gente precisa oferecer isso aos nossos irmãos também. E esse é o grande trabalho. E é assim que essa massa espiritual irá crescer, se desenvolver, né? E nos entregar a tudo aquilo que a gente precisa. Quando Deus nos permite esquecer do nosso passado, é um ato de misericórdia para que a gente não sofra com muitas coisas ruins que nós já fizemos em outras vidas. Mas é necessário a gente ter a compreensão que se a gente deseja um mundo melhor, a gente tem que se esforçar a partir de hoje. A partir de ontem deveria ter sido, mas ainda é tempo de nós começarmos a nos esforçarmos para ajudar a construir esse mundo melhor a partir de hoje. E assim conquistar o que a gente verdadeiramente busca, porque o que a gente busca não é para mim, indivíduo. Porque se eu ver uma pessoa sofrendo do meu lado, eu não vou conseguir ser feliz em minha plenitude. Isso é para qualquer um de nós, né? Então nós precisamos construir um mundo melhor para todos. E é através desse fermento, vencendo esse fermento velho e colocando nós esse fermento novo, é que a nossa massa espiritual irá produzir os frutos que a gente deseja dela. Esse era o nosso texto de hoje. Eu agradeço a todos aqueles que nos seguem, que compartilham os nossos vídeos, que nos ajudam a levar esse trabalho a mais e mais pessoas, buscando sempre entender, compreender, alcançar recursos, né, como eu já falei no início, para a gente construir esse mundo melhor, que é o que a gente deseja, que é o que todos nós desejamos. E encerrando esse trabalho de hoje, eu desejo que todos fiquem com Deus, todos possam colocar esse fermento novo dentro de si e possam construir em si mesmo e através do exemplo à sua volta, influenciar a sua volta para que a gente alcance esse mundo melhor. Fiquem com Deus e até a próxima.